Olá, eu sou o professor Givanildo e na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre potenciação. O que vem a ser potenciação? Podemos dizer que potenciação é uma forma abreviada de escrever a multiplicação de fatores iguais. Então, por exemplo, A vezes A, você pode escrever como A ao quadrado. Por quê? O A multiplicando o A, você pode escrever como A ao quadrado duas vezes, o número multiplicando ele mesmo por duas vezes. Você pode ter A vezes A vezes A. Então isso aqui pode ser escrito como A ao cubo. A vezes A vezes A vezes A. A à quarta. A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A. A à quinta potência. E assim sucessivamente. Ou seja, se você tem A elevado a N, então isso aqui implica dizer que é A vezes A vezes A vezes A. Essa aqui é onde aqui vai ter N vezes. Licença, isso aqui ó, vai aparecer N vezes. Então isso aqui é a potência. Ok? Então, se você tem 5 elevado ao quadrado, é 5 vezes 5, que é igual a 25. Não cometa o erro de dizer que 5 ao quadrado é 2 vezes 5, 10. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui jamais. Não vamos cometer esse erro. Então, quando você tem 5 ao quadrado, é 5 vezes 5 vezes 5, né? Não, só dá duas vezes. Como a gente viu, dá 25. Agora, se for 3, aí sim vai aparecer 3 vezes. O 5 multiplicando ele mesmo. Então, dá 125. Se fosse 4, 5 a quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá 625. Então, isso aqui é potência. Então, vamos definir agora, já que a gente já viu o exemplo, vou definir e vamos dar. Então, potência, A elevado a N, significa que é A vezes A vezes A vezes A. E a gente toma como exemplo 5 elevado à quarta, por exemplo. É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 625, se você multiplicar. Então, o que é interessante é que você tem uma potência e tem o resultado dessa potência. Isso aqui recebe em denominações. Então, eu tenho aqui A elevado a N, e vamos dizer que isso aqui é igual a P. Bom, cada parte que integra aqui vai receber uma denominação especial. Então, aqui vai ser a base da potência. Essa parte aqui, né, vai ser chamado de potência. E por fim, o expoente, ele recebe o nome de expoente da potência. Então, base, expoente e a própria potência propriamente dita, que é o resultado que você obtém depois de desenvolver a potência. E aqui vale ressaltar que também a gente tem que destacar agora as propriedades operatórias e também as propriedades que a gente também pode chamar de imediata. Por definição, então aqui a gente tem as propriedades. Eu vou trabalhar como P1, propriedade 1. Minha primeira propriedade 1 diz o seguinte: todo número elevado a zero é igual a 1. E aí você vai perguntar o porquê. Lá na frente eu vou explicar o porquê quando eu estiver aplicando uma outra propriedade. Minha propriedade P2. A elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Uma propriedade 3. O que minha propriedade 3 vai dizer? A elevado a um expoente negativo vai ser
o inverso da base elevado ao expoente positivo. Vou botar assim para indicar que os dois estão sendo elevados. Bom, minha P4 elevado a um expoente fracionário. Então vamos dizer que está elevado aqui a n sobre p. Isso aqui vai se transformar em uma raiz, onde você vai ter como índice o valor que está sendo o divisor do expoente fracionário. Então aqui p. E aqui dentro do radicando, sendo o expoente do radicando aqui, ó, vai ser o n, o numerador. Então, toda vez que você tiver, pode escrever dessa forma. Então, eu já vou dar os exemplos aqui. Vamos trabalhar com os exemplos aqui. Vamos lá. Você tem aqui 5 elevado a zero. Isso aqui dá 1. E eu já vou explicar lá na frente, quando a gente desenvolver as propriedades operatórias, por quê. Bom, a mesma coisa vai acontecer aqui. Olha lá. 5 elevado a 1 vai ser 5. Qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. 5, vamos botar aqui que é elevado a menos 2. Quanto que vai dar isso? Ó, lembra, qualquer número pode ser chamado de 5 sobre 1. Qualquer número, natural ou inteiro, qualquer tanto faz. Você pode escrever como fração colocando o denominador 1. Então, pela regra que eu tenho que fazer, eu tenho que inverter. Qual é o inverso de 5 sobre 1? 1 quinto. Então, o inverso de 5 é 1 quinto. E aí eu torno o expoente positivo. Quando eu torno o expoente positivo, para desenvolver essa potência é só desenvolver. Lembra que uma potência é uma coisa vezes ela mesma. E aí, 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. Dessa outra propriedade, vamos agora pegar o contrário. Vamos pegar, você tem 25, para fazer sentido para você. 25 elevado a 1 sobre 2. Lembra que a gente falou? Transforma no radical. Então ficaria 25. Aqui o expoente do radicando vai ser o numerador. Então no caso é 1. E o índice vai ser 2. O índice do radical vai ser 2. Porque ele é o denominador do expoente fracionário. Bom, aqui quando a gente fala que é raiz quadrada, não precisa colocar raiz. Quando você faz isso aqui, você já subentende que isso aqui é uma raiz quadrada. Isso aqui são a mesma coisa, tá? Aqui no caso eu só estou indicando quem é o índice. Mas quando não tem índice vale 2, até porque não tem índice aqui unitário. Então, isso aí é só uma maneira de demonstrar. Quanto que é raiz quadrada de 25? 5. Ou seja, se você tivesse 25 elevado a meio, teria como potência 5. Então, a gente tem essas propriedades aí operacionais, né? Vai de acordo com o que o livro traz para você. Mas a gente, além dessas propriedades, a gente tem outras propriedades que aí sim eu chamo de propriedades operatórias, porque está efetuando uma operação entre dois números. Agora a gente vai acrescentar aqui, ó, quinta propriedade, a gente vai ter a elevado a n vezes a... Aliás, faltou uma propriedade aqui, não posso esquecer. Fizemos essa aqui. Se bem que a gente uma propriedade também que eu vou colocar aqui como P5, que é fácil de visualizar. Você também pode ter uma potência de potência. Uma potência elevada a uma potência. Quando isso acontece, aqui realmente começam as propriedades operatórias, ou operacionais. Aqui eu repito a base e multiplico os expoentes. Então, ó. E aqui eu já vou começar a provar que isso aqui funciona. P vezes N. Vamos lá? Vamos provar que isso aqui é válido. Olha lá. Você tem aqui 2 elevado ao quadrado. E isso aqui está elevado ao quadrado. Você pode escrever como? De acordo com a propriedade, 2 vezes 2. Então 2 vezes 2 vai dar 4. E 2 elevado à quarta potência, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2.
Então isso aqui vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Lembra que você pode multiplicar assim, ou você pode fazer aqui, ó. Você pode multiplicar de 2 em 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Tem gente que prefere fazer desse modo. Então, feito aí, a gente agora vai para a próxima propriedade. Qual é a próxima propriedade? A minha P6. Que eu vou ter aqui A elevado a N vezes A elevado a P. Então agora eu estou operando com dois números, né? No caso, uma multiplicação de potência de mesma base. Então aqui isso é chamado de potência de mesma base, né? Multiplicação de potência de mesma base, porque as bases são iguais, só os expoentes que são diferentes. Então na potência de mesma base, qual é a operação que eu tenho que fazer? Deixa eu escrever mais apertado aqui. P6. Multiplicação de potência de mesma base. O que eu tenho que fazer? Repetir a base e somar os expoentes. Ok? Repete a base e soma os expoentes. Vamos tomar aqui como exemplo. Vou pegar aqui 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a 2. Olha lá, as bases são iguais. Então o que eu tenho que fazer? Pela essa regra, repete a base e soma os expoentes. Então, vai dar 5. E aí sim, se desenvolve, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. A gente já tem 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Ou poderia simplesmente fazer isso aqui, professor, eu já sei que até aqui dá 16, então era só fazer 16 vezes o 2 novo que entrou aqui. Também pode fazer assim. Então vamos lá. Próxima propriedade é minha P7. O que ela vai dizer? Quando você tem potência, divisão de potência de bases iguais, você repete a base e agora subtrai os expoentes. Na multiplicação soma, na divisão subtrai. N menos P. Vamos ver isso como exemplo. Você vai utilizar esse mesmo exemplo. Você tem 2 vezes 3 dividido por 2 elevado a 1. Então, potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então, você vai ter 2 elevado a 2. E como a gente já sabe, 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. Por fim, temos agora minha P8. Minha P8 vai ser a potência de um produto. Você tem um número multiplicando outro aqui, elevado a uma potência. Vou continuar usando aí. Então o que você faz? Quando isso acontece, você vai levar cada um dos fatores ao mesmo expoente. Vamos pegar como exemplo, vamos tomar aqui como exemplo. Vamos pegar aqui. Você tem 2 vezes 3 elevado a 2. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Então isso aqui vai dar 4 e esse aqui vai dar 9. 4 vezes 9, 36. E a próxima propriedade que eu tenho, P9. Quando for uma divisão, você tem aqui A dividido por B elevado a N. Aqui é a mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou elevar cada termo da minha divisão, né, no caso o dividendo e o divisor, ao mesmo expoente dessa potência. Então, se você tivesse aqui, por exemplo,
Se você tivesse 6 dividido por 2 elevado a 2. É a mesma coisa que 6 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado a 2. Então, olha lá. 6 elevado a 2 dá 36. Dividido por 2 elevado a 2 dá 4. E 36 dividido por 4 é 9. Ok? Então, são essas as propriedades operatórias ou propriedades operacionais que eu vou ter em relação às potências. Então, tem que estudar e procurar aplicar cada uma delas dentro da atividade que vai ser proposta para vocês em conjunto com a proposta que é a proposta da SEDUC, que a gente está trabalhando nesse ensino híbrido aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, essa matéria é uma revisão de potências e a gente precisa treinar. Aqui eu estou colocando como os exemplos, mas lá dentro das atividades você tem que tentar fazer para reforçar essa ideia, para relembrar a aplicação de potências. Uma coisa que eu gostaria de colocar como nota adicional é se realmente essas propriedades funcionam e quando é que eu aplico elas. Eu posso aplicar sempre? Por exemplo, você tem que 6 dividido por 2 elevado ao quadrado. Vou começar dessa última. Bom, a gente viu que essa propriedade é válida. Só que nesse caso, eu preferia dividir, eu vou mostrar que ela é válida, tá, o resultado, só que aqui eu poderia ter cortado o caminho. 6 dividido por 2, 3. 3 ao quadrado, 9. Ó, a gente deu mais volta, mas é isso que ele queria dizer. Por quê? Nem sempre a gente para poder usar. Por que tem que saber usar a propriedade? Porque às vezes você tem isso aqui, ó, x elevado ao quadrado. E aí você vai ter que usar essa ideia, esse conceito de desenvolver essa propriedade. Não é que a propriedade seja ruim, é que em alguns casos você pode encurtar caminho. Por exemplo, a gente também viu lá, 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Você poderia ter feito 2 vezes 3, 6. Né? 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Nesse caso, professor, como é que eu aplico a propriedade? Vamos dizer que o aluno tem dificuldade de fazer conta. Você tem lá 12 elevado ao quadrado. Do caramba, professor, tem dificuldade de fazer conta com um número grande ou quero arrumar um jeito de fazer essa conta menor. Você pode chamar o 12 de 3 vezes 4 e fazer essa conta aqui parcial. Olha lá. Então, 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. Olha lá. Isso aqui é dar 9, isso aqui é dar 16. 9 vezes 16, aí você vai fazer a conta, né? 9 vezes 16, 9 vezes 6, 54, vai 5. 9 vezes 1, 9, com mais 5, vai dar 14. Então, 144. Vamos ver se isso aqui é verdade mesmo, olha lá. Se fosse 12 ao quadrado, vamos fazer a multiplicação da maneira que eu ensinei, que seria mais fácil. A gente expande, a gente chama o 12 de 10 mais 2, né? E aplica a propriedade distributiva. Vai dar quanto? 120 mais. Agora é só multiplicar por 2. O dobro vai dar 24. 4, 4, 4. Professor, por que você não expandiu aqui? Você poderia ter expandido aqui também? Posso, ó. 9 vezes 10 mais 6. Vai dar 90. Você também pode fazer isso. E multiplica por 6, vai dar 54. 4, 14. De qualquer jeito. Então você tem que saber quando aplicar a propriedade. Agora, uma coisa que chama atenção. Professor, o senhor falou que ia explicar por que A elevado a zero é igual a 1. Vou explicar. Vamos explicar aqui com a ideia genérica. A elevado a zero. Para algumas pessoas não faz sentido, mas isso denota a seguinte propriedade. A elevado a zero. Uma coisa para dar zero significa que foi ela subtraída dela mesma. Certo? Eu estou afirmando que isso aqui é 1. Uma coisa subtraída dela mesma dá zero. Então, se deu zero, eu posso escrever que é 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4. N menos N é só uma forma genérica de você poder descrever isso aqui, ok? Então, por isso que eu escrevi N menos N. Porém, eu tenho que lembrar, existe uma propriedade que faz com que os expoentes subtraiam-se. Que propriedade é essa que faz os expoentes se subtraírem? Vamos retornar lá? Qual é a propriedade que faz os expoentes se subtraírem?
divisão. Então, ó, se vale a ida, vale a volta. Quando a gente bota esse símbolo de igualdade aqui, vale tanto a ida como vale a volta. Se A elevado a n dividido por A elevado a P é igual a A elevado a n menos P, isso significa que A elevado a n menos P é igual a n dividido por A elevado a P. Então é isso que eu estou falando aqui. Então é essa propriedade que a gente vai aplicar lá. Né? Estamos chegando à conclusão que isso aqui foi uma subtração, isso aqui é resultado de uma divisão. Divisão de quem? De A elevado a n dividido por A elevado a n. E eu estou afirmando que isso aqui é igual a 1. E realmente, uma coisa dividida por ela mesma tem que dar 1. Por isso que todo número elevado a zero dá 1. Isso está indicando exatamente que uma coisa dividida por ela mesma dá 1. Então, quando a gente vê A elevado a zero, na verdade é A sobre A que dá 1. Ó, lembra que aqui é 1 e aqui é 1. E quando você faz isso, você vai ter A1 1 menos 1, que dá 0. Ó, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então, por isso que todo número elevado a zero dá 1. Então, está aqui a curiosidade que eu falei que eu explicaria o porquê daquela propriedade operatória ser o valor imediato existir. Não é apenas uma definição, conceito. Isso foi tirado de algum lugar e foi tirado da operação. Então, faço as atividades e logo estaremos fazendo a correção das atividades aqui.